Olá, começa agora o programa dedicado a quem enxergou oportunidade no meio rural. Este é o Empreender no Campo, seja muito bem-vindo. E quem me acompanha hoje é o Elton Alves, analista técnico na Unidade de Desenvolvimento Rural do Sebrae Rio Grande do Norte. Agora vamos conhecer a Fazenda Mata do Sucuri, localizada em Planaltina de Goiás. Lá funciona a produção do Granuto Café. O empreendimento oferece café em várias formas, incluindo bebidas à base de café, como cervejas artesanais e cachaças. São cafés em cápsula, em grãos, verde torrado e moído e drip coffee. A gente confere agora. Meu nome é Leonardo Moraes, tenho 57 anos, sou natural de São Paulo, sou coronel da Polícia Militar aposentado e atualmente sou cafeicultor. Na verdade, quando eu me aposentei da Polícia Militar, eu queria um desafio que me envolvesse intelectualmente. Nós já mexíamos com a fazenda e criássemos gado, mas a criação do gado ela é muito envolvente para o técnico, o peão que está na lida. O patrão fica um pouco na retaguarda e eu queria algo que realmente me envolvesse. E eu comecei a pesquisar, dentre as culturas, qual era a cultura que exigia uma tecnificação, que exigia um empenho e que exigia principalmente que a gente estivesse raciocinando com a cultura, que a gente estivesse no dia a dia preocupado com a cultura. Eu sempre defendo o seguinte, você tem que ter um motivo para levantar na segunda-feira. A segunda-feira tem que ter o porquê. Então eu queria que minha segunda-feira estivesse preenchida e comecei a pesquisar algum tipo de cultura e acabei descobrindo o café e me apaixonando pela lida, pelo dia a dia da cafeicultura, o que me levou a decidir em ficar com a cafeicultura. Quando eu fui estudar a cafeicultura, eu descobri que, de uma maneira geral, o cafeicultor vende commodity. Ele prepara o seu bag e entrega seu café em sacas, em bag de 1000 quilos, e o mercado é que toca para frente até a mesa do consumidor. E eu não achava isso legal. Primeiro porque ao pesquisar eu vi que o café que chega na mesa do consumidor, o café do dia a dia de prateleira, é muito misturado, não é um café puro, não é o café que o brasileiro merece. Isso já me indignou de princípio. E aí eu resolvi que, como pequeno cafeicultor, a melhor maneira de maximizar a renda, de melhorar o empreendimento, era fazer o ciclo completo. E aí resolvemos levar do pé à xícara do consumidor, para que você pudesse fechar o ciclo, dominar, permitir uma rastreabilidade do produto como um todo, saindo desde o grão, desde o plantio até a xícara final lá na mesa do consumidor. Veja bem, o que é o café especial? O café especial é um café que é produzido e beneficiado, separado, para que não haja nenhum tipo de impureza e que ele obtenha uma pontuação na classificação da BSCA de no mínimo 80 pontos de atributos, de sabor, de acidez, de todos os atributos. Esse é o café especial. O café especial, ele é a matéria do pequeno produtor. O pequeno produtor não tem grandes quantidades, ou ele melhora a qualidade do seu café e parte para o café especial, ou ele tende a trabalhar sempre na margem de lucro da pequena empresa. Hoje, o que é um pequeno cafeicultor? Até 50, 60 hectares, ele é um pequeno cafeicultor. Ele não pode ficar ligado só à produção de commodities. Quando você tem fazendas de 100, 200, 300 hectares na cafeicultura, já partiu para o médio cafeicultor, ele pode se permitir trabalhar commodity. E o pequeno não. Ele tem que aumentar a margem de lucro do seu empreendimento. E a melhor maneira é exatamente partindo para o café especial. E aí, o café especial é que você consegue chegar à mesa do consumidor diretamente. É uma matéria-prima que te permite trabalhar, verticalizar a cadeia de forma a chegar com uma lucratividade melhor e chegar direto na mesa do consumidor.
Hoje nós adotamos softwares de gestão de agropecuária, porque a cafeicultura ela é muito complexa. O café, por ser uma planta perene, por ser uma planta que está direto no solo, você não faz ciclos como a soja, como o milho, você tem fazeres o ano inteiro, você tem adubações, defensivos o ano inteiro. Então, o número de gastos que podem influenciar o preço final da sua saca, o custo da saca é muito grande, você não tem como fazer de cabeça. Então, nós alugamos, é um software nas nuvens, onde nós diariamente fazemos todo o lançamento de qualquer atividade da fazenda, seja o lançamento de quem é o funcionário que vai trabalhar, porque ele tem um salário que tem que ser rateado para a atividade, seja qual a máquina que vai ser usada, que ele tem que ter a depreciação dessa máquina, seja qual o insumo que vai usar, óleo diesel, um defensivo, um fungicida. Então, como são muitas as variáveis a serem controladas, nós usamos um software agrícola onde diariamente nós lançamos todas as atividades e aí no final do ciclo de um ano você consegue calcular exatamente o custo de uma safra, de uma saca. O nome Granuto Café foi um trabalho desenvolvido com uma empresa júnior da UNB. Eu fui consultar na UNB, uma empresa onde eles colocam os próprios alunos de marketing para trabalhar nessa empresa, para dar a eles molejo de mercado, aprender a mexer com o cliente, com o dia a dia. E ela foi uma construção. Eu descobri, junto com os alunos que estavam fazendo a pesquisa, sugeriram vários nomes, que utar, no interior de Minas, utar é coar, passar um cafezinho. Vamos utar um café para nós. E grão vem de grano, do italiano grano é grão. Então nós fizemos aí a síncope de duas palavras, de grão utado, o grão coado, que é literalmente a maneira de fazer café que o brasileiro é apaixonado, que é o café coado. Então Granuto, ele é uma criação de marketing, mas é isso, é o grão que está sendo coado para que você beba a melhor bebida do mundo. Quando nós pensamos em plantar o café e viajamos, fizemos algumas visitas, nós vimos que a cafeicultura não é tão simples assim, que ela exige um planejamento, que ela exige um acompanhamento. Nós temos um engenheiro agrônomo que mensalmente vem à fazenda orientar, checar, não pode sair da nossa cabeça, ela é muito complexa a cafeicultura. Então eu procurei no início uma empresa de planejamento que fez todo o planejamento, até porque foi um financiamento do Banco do Brasil, a implantação inicial, e aí eu fui buscar uma empresa que me planejou desde o início como é que seria a irrigação, como é que seria a compra das mudas. Não dá para ser empírico, não dá para ser da sua cabeça. A cafeicultura exige que você tenha, desde o início, nasça com um planejamento técnico bastante complexo para você não se perder. Para a fazenda sair de uma fazenda de pecuária para uma fazenda de cafeicultura foi todo um aprendizado. A adaptação da fazenda em si foi mais simples do que adaptar as pessoas e o maquinário. A terra em si, ela, como havia um planejamento feito por uma empresa especializada, ela facilmente se adaptou à cafeicultura. O que foi mais difícil foi adaptar a mim, aos meus colaboradores e a logística de como a fazenda ia tocar agora. Foi uma transformação lenta, gradual, sempre com um agrônomo especializado em café dando assessoria, para que a gente fosse no passo a passo, adquirindo os conhecimentos necessários para ser realmente uma cafeicultura. Nós nos apoiamos maciçamente em tecnologia e maquinário. Hoje a cafeicultura, exceto a cafeicultura de montanha, você consegue torná-la totalmente mecanizável. Desde o plantio, você já planta com máquina se você quiser, até a torrefação do grão no final, lá na ponta. Então hoje, por incrível que pareça, a Granuto Café, entre a fazenda e a comercialização, conta com 4 pessoas. 2 pessoas específicas na fazenda, até a produção do grão, e 2 pessoas na parte de torrefação, embalagem e comercialização do grão, que por acaso são meus 2 filhos, que trabalham com a gente, e que tocam essa parte da comercialização em si. E tudo isso baseado em tecnologia. Por exemplo, eu consigo ligar e desligar a minha irrigação de qualquer lugar do mundo pelo meu celular.
Eu tenho uma estação meteorológica que me fornece os dados para, junto com o software, decidir se está na hora de irrigar ou não. Com coleta de folha, nós fazemos em laboratório a verificação de qual é o nível de adubação que a planta precisa naquele momento, e eu introduzo isso na irrigação, e a própria irrigação já faz uma adubação com um mero comando de liberação deste ou daquele nutriente. Quando você vai para a torrefação, você consegue, hoje nós temos máquinas que são verdadeiros computadores que fazem a torra da maneira exata como que você desenvolveu para aquele grão específico, para aquela qualidade de café que você quer. Então hoje o número de pessoas que trabalham são só 4 e com uma gama, um portfólio muito grande de produtos que a gente consegue oferecer direto para o consumidor final. A gente começou a nos desafiarmos, porque o café em pó, qualquer empresa de torrefação tem. O café em grão, uma grande quantidade de torrefadoras tem. O café em cápsula, já nem todos, e nós queríamos um café em cápsula. O café no drip coffee, que é uma porção individual para você levar, pouquíssimas empresas têm, mas já é uma realidade de mercado. E aí, no dia a dia, você vai tendo ideias e vai, no bate-papo, vendo possibilidades. Eu acho que o empreendedor tem que estar preocupado sempre em responder a seguinte pergunta: por que o consumidor vai consumir produtos da Granuto e não da marca X ou Y? Então, esse é o motor que leva a Granuto a desenvolver os novos produtos e se aventurar em parcerias. Então, por exemplo, hoje nós temos o café em pó, tradicional, o café em grão, nós temos cápsula padrão Nespresso, nós temos o drip coffee, que é um coadorzinho que você monta na sua xícara e coa o seu cafezinho na hora e descarta, totalmente descartável o coador e o café. Nós temos cerveja do nosso café, que é uma cerveja artesanal, feita em parceria com uma cervejaria artesanal de Brasília, Bracitorium. Eles desenvolveram uma cerveja, aliás, duas, uma Lager e uma Stout, que é uma cerveja escura, encorpada, forte. Temos a cachaça do nosso café, que é um licor, a gente chama de cachaça, mas na realidade é um licor que nós mesmos na Granuto fazemos. E agora estamos desenvolvendo, junto com o pessoal de química da UNB, um sabonete e provavelmente um creme esfoliante feito a partir da casca do café. Cada dia o mercado acho que vai nos desafiando e nós vamos, exatamente como eu falei, tentando responder a pergunta: por que o consumidor vai comprar produtos da Granuto Café e não da empresa X ou Y concorrente? Hoje a prioridade que nós damos no relacionamento com o nosso consumidor final é, primeiro, a clareza de informações. Nós queremos uma rastreabilidade de tal forma que o cliente sabe exatamente o que ele está bebendo. Eu costumo perguntar, quando uma pessoa me pergunta, o que é café especial? Eu pergunto: você sabe de onde vem o café que você está tomando na sua casa? Eu comprei o café da marca tal. Eu falei: não, a pergunta não é essa. Esse café, esse produto que está dentro do saquinho, você sabe de onde vem? Não sei, 99 não sabe. Você sabe o que tem aí dentro, qual é a composição, qual é a pureza disso? Você sabe qual o processo que isso passou? Você sabe quais são os métodos que a empresa que produz esse café usa, adota? Qual é o envolvimento com a sustentabilidade que esse produtor tem? Então, essas respostas todas a Granuto dá, por ser uma empresa local, por ser uma empresa pequena, por ser uma empresa familiar. Nós temos condições de dar uma rastreabilidade total do nosso produto. E isso tem que ser comunicado ao cliente. Acho que você ser honesto com o seu cliente em todos os sentidos, deixar aberto, comunicar, fazer com que ele veja o que é o produto e de que forma esse produto foi produzido. Então, acho que a clareza das informações é o grande diferencial no relacionamento entre a Granuto Café e o seu cliente.
Você conheceu a Granuto Café. O negócio se destaca porque produz cafés especiais e diversos, a partir da própria lavoura. E no próximo bloco, nós vamos entender melhor o empreendimento em um bate-papo com Elton Alves, analista técnico da Unidade de Desenvolvimento Rural do Sebrae do Rio Grande do Norte. Não saia daí, a gente volta daqui a pouquinho. O Empreender no Campo está de volta. No primeiro bloco, conhecemos as variedades do Granuto Café, essa empresa que funciona nos arredores de Brasília. Agora eu vou bater um papo com o Elton Alves, ele é analista técnico na Unidade de Desenvolvimento Rural do Sebrae Rio Grande do Norte. Olá, Elton, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Empreender, ao programa Empreender no Campo. Olá, Bruno, a todos que nos acompanham, é um prazer estar aqui, poder conhecer uma história tão inspiradora que traz aí pra gente grandes lições no meio rural, inspirando aí tantas outras histórias e evidenciando aí a necessidade de melhoria na gestão desses negócios rurais. Empreender no campo, né, Elton? Acontece que muitos acabam empreendendo e seguindo os passos da família, né? Muitos acabam ali assumindo as propriedades já de uma herança de família, né? Isso, é uma característica muito comum nesse ambiente, encontrar pessoas que herdam, né, dos seus pais, de algum parente, e algumas vezes assumem por uma questão de sobrevivência, outras por obrigação, outras porque enxergam oportunidade em desenvolver essa atividade. E aí conhecer uma história semelhante a essa que nós vimos hoje, traz para a gente aí essa lição, né, de pessoas que tiveram abertura para conhecer outras realidades de negócio, né, entender outros mercados e perceberam que havia aí talvez uma necessidade de uma inovação mais disruptiva para estudar um outro mercado, conhecer um outro produto e sair aí, né, talvez de uma realidade mais cômoda, mais confortável em relação ao que essa família aí já atuava na bovinocultura. Pois é, e é justamente isso, né, Elton? Eles começaram com a criação de gados, né? Criação de gado ali, eles voltaram, mudaram completamente o segmento, né, da produção dentro da fazenda, se especializaram em café, partiram para o café especial. De fato, é um caminho para quem quer empreender no campo? Está aberto, primeiro assim, entender que o mercado é quem dita as regras do jogo, né? Ou a gente entra de uma forma muito ousada, tentando construir uma tendência, ou entende quais são as tendências, vamos dizer assim, mais vigentes, que estão mais, sendo mais influentes aí na decisão do consumidor, e sabendo disso, atento a isso, o empreendedor, ele de fato precisa decidir, né, qual jogo que ele vai entrar ali naquela partida. E nesse caso, né, nessa história, como eu falei, tão inspiradora, tão instigante, essa família ela decidiu aí, né, se desafiar, ir para uma outra cadeia, porque quando nós encontramos manejos, enfim, execução de uma cadeia onde você vê num curto prazo aí a resposta do seu investimento, por exemplo, como eles atuavam aqui na bovinocultura, é fácil você ver num curto prazo ali a resposta na saúde do animal, na qualidade do leite, você consegue ter mais, talvez assim, precisão em ver a resposta do seu esforço. E se desafiar, se abrir para entender um mercado que está muito aquecido, mas também é muito rigoroso na produção, no caso do café especial, requer de fato aí muita ousadia, desprendimento e empreendedorismo mesmo. E essa história nos ensina muito sobre isso, né? O quanto que eu preciso me permitir, né? Eles vivenciaram outras realidades e essas oportunidades, essas missões ou visitas técnicas ensinam muito. Por isso que a gente precisa e faz isso aqui no dia a dia, permitindo ou oportunizando que outros empreendedores rurais
conheçam realidades diferentes ou boas práticas do mesmo segmento, mas para que de fato todo mundo saia aí desse quadrado e entenda quanto que há de potencial e aquilo que eu preciso me adequar. Agora, Elton, para quem quer vender um produto do tipo especial, para quem quer produzir um produto do tipo especial, o que deve fazer para conquistar o mercado? É fundamental primeiro você entender esse produto, entender dessa cadeia para que, como eu falei, você entre no jogo sabendo competir, sabendo de fato aquilo que é anseio do mercado consumidor e aquilo que de fato o mercado está colocando ali como regras para certificar, para evidenciar que o meu produto final, a minha marca, o meu posicionamento no mercado, ele seja de fato garantido, ou seja, eu tenho uma marca que ela chegue de fato de uma forma, que comunique aquilo que eu quero que o meu negócio de fato, como é que ele seja reconhecido, e aí esse primeiro passo de entender, de se dedicar e, consequentemente, para os próximos passos, fazer um bom plano de negócio, fazer um dimensionamento aí de todo o meu custo operacional, de toda a necessidade de investimento e também estar preparado aí com um bom capital de giro para que até que eu comece a ter retorno de tudo isso que eu estou aplicando no negócio, eu consiga de fato fazer os outros esforços estratégicos para posicionar bem a marca, para poder usar os meus melhores canais de comunicação e relacionamento com o cliente, a fim de garantir, enfim, de conseguir aí a penetração nesse mercado e poder de fato fazer chegar esse bom café aí na mesa do consumidor. E para quem quer empreender no campo, quais são os desafios? A sazonalidade, por exemplo, é um deles? As condições externas, que a gente não tem tanto controle, na verdade eu não tenho controle sobre a variação de clima, de repente um dano, uma erosão ali no solo, enfim, qualquer contexto desse que é adverso e foge, talvez aí no primeiro momento da condição de manejo, de contorno que o empreendedor rural tenha, esse acaba sendo um dos principais desafios. Elton, com certeza a sua participação aqui com a gente vai agregar e muito para quem está nos assistindo, para quem quer empreender no campo. Elton Alves, ele que é analista técnico na Unidade de Desenvolvimento Rural do Sebrae Rio Grande do Norte. Eu quero agradecer aqui a sua participação com a gente no programa Empreender no Campo. Obrigado a todos, um forte abraço. E para você de casa que nos acompanhou até aqui, muito obrigado e até o próximo programa Empreender no Campo.